Pai de infinita bondade, no início das atividades dessa Casa Espírita no ano de 2025, nos é dada a oportunidade de conversarmos sobre um trecho do Evangelho, de pensarmos naquilo que vamos ler, de buscarmos, talvez, nessas semanas em que nós estivemos afastados das atividades da casa, buscar nesses dias escolhas, atitudes, palavras, atos que nós tivemos e que talvez o trecho de hoje nos faça lembrar desses momentos. Que nós consigamos refletir sobre as nossas escolhas, se elas estavam compatíveis com a bondade, a caridade que Jesus nos ensinou. Que nós tenhamos momentos agora de profundas reflexões, analisando as nossas escolhas materiais, quanto que elas foram mais importantes às vezes do que as escolhas morais e espirituais. Muito obrigado, Pai, pelo retorno das atividades desta casa, que tanto equilíbrio e ajuda trazem para cada um de nós. Que assim seja. Do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão, para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Pode-se comparar o reino dos céus a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha os meios de devolvê-los, o Senhor ordenou que o vendessem, assim como a sua mulher e seus filhos, e tudo o que tinha para saldar essa dívida. O servo, atirando-se a seus pés, suplicava-lhe: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te devolverei tudo. Então o Senhor desse servo, tomado de compaixão, deixou-o ir e remiu sua dívida. Mas nem bem saíra o servo, e encontrando um seu companheiro que lhe devia 100 denários, tomou-o pela garganta e, quase o sufocando, dizia-lhe: devolve-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-lhe: tenha um pouco de paciência e eu te devolverei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e se foi, e fez que o colocassem na prisão para ali mantê-lo até que restituísse o que lhe devia. Os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor mandou chamar o homem e lhe disse: mau servo, eu te tinha remido tudo o que me devias, porque me pediste. Não era preciso, pois, que também tivesse piedade do teu companheiro, como eu me apiedara de ti? E o Senhor, encolerizando-se, entregou-o nas mãos dos carrascos, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu tratar-vos-á, se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração ao seu irmão pelas faltas que tiver cometido contra vós. Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo.
fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. A esse respeito, não pode haver guia mais seguro que tomar o que se deseja para si mesmo como medida do que se deve fazer aos outros. Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se por sua vez não se agir assim para com eles? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de sua conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Bom, a gente começa então as nossas atividades desse novo ano com um estímulo que é um grande puxão de orelha, acho que para todos nós, porque esse aprendizado trazido há mais de 2000 anos por Jesus é para nós um direcionamento no sentido daquilo que a gente tem plantado, que a gente tem colhido. E muitas vezes a gente ignora essas diretrizes que Jesus apresentou para nós e age exatamente como essa parábola que ele conta aqui, e a gente olha para ela e vê o quanto a gente se assemelha muito à ação dessas criaturas do exemplo, onde muitas vezes Deus tem concedido para nós frequentemente novas oportunidades, novas formas aonde a gente pode se redimir, mas a gente se deixa levar pelo homem velho que muitas vezes se sobressai sobre tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente já sabe que é o correto de ser feito, mas que não consegue levar para a vivência do dia a dia, porque nós muitas vezes deixamos ele falar mais alto e a gente ignora aquilo que seria para o nosso próprio bem. E ele coloca aqui para a gente refletir no finalzinho do trecho que a gente leu, que a prática de tudo isso vai trazer, leva à destruição do egoísmo. E eu fico pensando a dificuldade que nós temos com fazer esse grande exercício, que é levar para a prática o que o Evangelho apresenta para nós como a certeza. Isso porque a gente deixa sobressair aquilo que mais nos interessa e a gente ainda tem o olhar mesquinho sobre todas as coisas, mesmo quando Deus está concedendo para nós tudo para que a gente possa estar avançando e progredindo, mas a gente não consegue fazer isso ainda uns com os outros. Ou se a gente às vezes consegue realizar um ou outro ato, a gente muitas vezes se vangloria disso, e muitas vezes se exibe, muitas vezes espalha aos quatro cantos as nossas atitudes, quando a gente deveria olhar para essa oportunidade de vivenciar, de agir, como um degrau a mais que a gente está colocando para que a gente possa escalar até Deus. Mas se nós que somos espíritas e passamos a ter a condição, a grande condição de olhar para os ensinamentos de Jesus com a amplitude da doutrina espírita,
nós temos essa obrigação moral, e a obrigação moral ela é individual e é conosco mesmo. A gente tem a obrigação de vivenciar isso o quanto antes, independente se os nossos irmãos fazem ou não. Cada vez mais a gente chega ao entendimento de que tudo isso é obviamente só para nós. E o quanto antes a gente se liberta dessas situações que são tão funestas, mais feliz nós vivemos. Porque a gente vê, né, como essa situação que Jesus trouxe para nós, né, o relato, né, de uma criatura que acabou de receber uma concessão divina e ela tem a oportunidade de agir da mesma forma e ela deixa um endurecimento mental fazer com que ela permaneça no mal, quando ela já tem a oportunidade de conhecer o bem. Muitas vezes a gente vai olhar para isso, né, e vai, obviamente, recriminar, né, porque é algo que a gente faz muito facilmente, mas quando a gente se compara, a gente começa a ver que é tão possível agir dessa forma e agir como esse servo, né, apesar da concessão que o Senhor lhe dá, agir com um companheiro, com alguém que ele convive na dureza. Aí a gente começa a olhar para o nosso dia a dia e ver que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Mas a doutrina espírita, quando ela começa a ser bem vista, né, pelo espírita e bem olhada pelo cristão, a gente começa a entender esse processo de continuidade, onde a morte não existe, onde existe somente uma troca de vestimenta. Quando a gente olha para isso e a gente começa a mensurar as nossas atitudes, a gente verdadeiramente vê o quanto é importante a gente se modificar, né? Realizar essa modificação. Porque se a gente não começar a levar todo esse conhecimento para a vivência, o sofrimento é nosso mesmo, porque a gente entra nesse ciclo, e é um ciclo vicioso, onde a gente fica repetindo, encarnação atrás de encarnação, as atitudes passadas. Então a gente comete os mesmos equívocos, e muitas vezes, mesmo forçado pelas leis divinas, a gente ainda se rebela contra elas e tenta desobedecê-las. Então a gente persiste nas faltas contra as leis de Deus, contra as leis humanas, enfim, a gente transgride. E a doutrina espírita, ela vem para trazer um freio para todos nós, para que a gente possa avançar nesse processo que ele está trazendo aqui. A gente vai conversar bastante sobre isso, né, sobre essa questão do amor ao próximo, mas a gente tem que compreender que não é um amor ao próximo inconsciente, que é um amor ao próximo, pelo contrário, extremamente consciente da nossa parte, aonde a gente sabe o porquê a gente está agindo daquela forma, né? Esses dias eu estava lendo o Evangelho, né? E ele estava lendo sobre a fé, e ele coloca, né, na fé claramente que a gente tem que saber porque a gente ama a Deus. Você tem que ter uma clareza sobre isso. Não é simplesmente aquele amor por simplesmente amar. Não para nós que somos criaturas tão endurecidas, porque ainda
persistimos nesse mundo que traz tantas dificuldades, né, num período de transição, né? Então são criaturas que são realmente mais resistentes, nós somos mais resistentes. Então a gente tem que compreender por que a gente ama a Deus, e isso vai fazer com que a gente se fortaleça na nossa crença. E quando a gente aprende a olhar da forma correta, né, aprende a amar da forma correta, a gente não se deixa levar pelas entorpecências da consciência, né, onde às vezes a gente fala que ama o próximo, mas numa oportunidade como ele está colocando aqui no exemplo para a gente vê claramente que o amor ao próximo vai até onde me interessa, né? Se eu vou ter prejuízo, aí o amor ao próximo fica de lado. E a gente faz isso em situações tão diversas, né? Aqui ele está trazendo uma questão de uma soma, né, de dinheiro, uma coisa material, mas a gente faz isso em várias situações e a gente às vezes não tem nem percepção, né? Às vezes a gente olha para as famílias, né, e a gente às vezes, por exemplo, a questão de raça, né, a gente aceita a mistura de raça, desde que às vezes não seja na nossa família. E por aí vai quantas situações, né, que não são financeiras, né, mas são situações onde às vezes a gente dá demonstração clara de que quando vai contra os nossos interesses, a gente não é favorável. Então eu vejo que esse mandamento que Jesus traz aqui para nós e esse exemplo, ele está fazendo com que a gente realmente pare e coloque na prática, né? Os exemplos que Jesus traz para nós são todos para a prática. E se a gente tinha dificuldade algum tempo atrás de levar para a prática por talvez não ter uma ferramenta, quando a doutrina espírita vem, ela traz essa ferramenta para as criaturas, porque ela abre os nossos olhos para tudo aquilo que foi deturpado por nós mesmos para ocultar aquilo que nós poderíamos fazer. Então a doutrina espírita ela traz para nós essa possibilidade de cumprir esse maior mandamento que Jesus está colocando aqui. Mas para cumpri-lo, né, para a gente cumpri-lo, a gente tem que cumprir ele nas pequenas esferas. E assim a gente vai ampliando até a hora que a gente consegue cumprir em todas as instâncias.